Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu edito uma sequência de fotografias de um ensaio sensual, mas já para avisar para vocês que não vai ter nenhum conteúdo que precise ser censurado neste vídeo. Este trabalho que eu vou mostrar, eu fui contratado por um site, uma revista adulta, que contratou algumas modelos e eu fiz o ensaio fotográfico e também a direção de vídeo dessas fotografias. Só que, o que que acontece? Para poder fazer sequências de fotografias, ele tinha um plano estruturado, tinha um conceito, uma direção de modelo específica, né? Que é a mesma que eu abordo lá no meu curso de fotografia sensual. Então, hoje o curso ainda não está disponível, mas quando ele vier eu vou anunciar aqui no perfil e eu quero deixar claro para vocês de que tinha a produtora, a gente tinha o pessoal da maquiagem, tinha o pessoal do vídeo, tinha toda uma equipe para poder fazer isso e agora eu vou explicar para vocês como que eu faço a edição deste material. Se vocês acharem relevante, eu posso um dia tentar trazer esse conteúdo na prática, como que eu fotografo. O problema é que eu consigo deixar apenas disponível para os meus alunos, porque aqui no YouTube não permite esse tipo de conteúdo, né, para maiores de 18 anos. Então, na medida do possível, eu reservei algumas fotografias que a gente pode mostrar aqui no YouTube, né, para mostrar para vocês como que é a sequência da edição, né, sem mostrar nada, sem deixar nada aparente, mas que eu acho que vai ser muito relevante, pode agregar para vocês no processo fotográfico que vocês aplicam nos trabalhos que fazem. Então, não necessariamente precisa ser para o mesmo tipo de ensaio que eu fiz. Mas, como é um ensaio intimista, a edição ela passa por um processo muito próximo, muito parecido também. Então, vamos à edição sem mais delongas, e se é só a primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cauê Paz, do canal O Cauê em Paz, e eu trabalho com fotografia e audiovisual há mais de 8 anos. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui ó, na tela do Lightroom Classic, então deixando bem claro, tá? Quando eu vou editar no Lightroom, eu utilizo o Lightroom Classic, que é a mesma versão que foi feita há 20 anos atrás, né, que eles atualizam. Essa aqui é a melhor versão para você utilizar e eu vou mostrar como. Assim que eu abro o Lightroom, a primeira coisa que ele faz é abrir uma espécie de catálogo padrão, tá? Aqui ele está falando que ele não encontrou o catálogo que estava aberto aqui, porque normalmente ele abre o catálogo anterior que você estava editando, e ele não encontrou porque eu já removi daqui, coloquei na memória externa, né, num SSD externo, então eu vou colocar para usar catálogo padrão. Aí antes de começar, a gente precisa fazer a seguinte coisa, tá? Eu preciso ensinar vocês sobre hierarquia de pastas. A primeira coisa é, a gente vai vir em documentos, criar uma imagem chamada, uma pasta chamada imagens, vai abrir essa pasta e dentro dela você vai criar a pasta RAW e a pasta JPG, porque deste modo você consegue organizar o que é arquivo bruto de arquivo editado. Na pasta RAW eu vou criar uma pasta, eu recomendo vocês criarem também, com a data do dia. Vocês vão colocar a data sempre ao contrário para manter a ordem cronológica, vocês vão entender aqui, alfabética na verdade, que é 25/10 do dia 24. Espaço, traço, espaço, vai colocar como aula Cauê, por exemplo, o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou deletar essa pasta porque na verdade já criei ela aqui pra gente, e essa pasta tem que ter o arquivo com os arquivos em RAW que a gente vai editar. Cauê, tem sem RAW? Preferível, tá? Não necessariamente se você não tiver arquivo RAW para poder fazer, mas eu prefiro que seja arquivo em RAW porque ele tem mais latitude para editar, né? Se eu não me engano vai de 12 até 16 bits de latitude, dependendo da câmera com qual foi fotografada, ela tem mais alcance dinâmico. Então eu vou vir aqui, a foto, a pasta está criada, com um nome, eu vou copiar esse nome, Ctrl C, vou vir aqui no Lightroom, e vou colocar novo, e aí eu coloco em imagens RAW, e dentro da pasta que eu criei, que é a pasta, né, de edição, eu vou colocar o mesmo nome que eu vou criar o catálogo lá dentro. Cauê, o que que é catálogo? Catálogo é como se fosse uma pastinha onde você vai organizar as fotografias que você está editando. Porque quando a gente cria um catálogo, não importa em que momento da edição eu parei, não importa se eu fechei o computador e saí, sei lá, para ir para academia ou para, sei lá, para o meu curso, quando eu voltar ela vai ter as mesmas características que eu fiz, a mesma edição que eu estava fazendo, não perco o processo de edição na metade. Imagina só, você está editando uma formatura, como eu já fiz, 23 mil fotos. Chega um momento que você não consegue fazer 23 mil num dia, você edita, sei lá, 1.600, 3.000 num dia, você para e você quer voltar das 3.000 em diante que você estava editando, né? E aí editar o restante das 20 mil fotos. Como que você faz? Você cria um catálogo primeiro, e aí no catálogo ele vai ter o mesmo nome que a pasta, porque vai facilitar para a gente se encontrar caso
a gente perca esse arquivo num HD com diversos deles, tá? Então você vai apagar os pontos e vai apagar o traço. Por quê? Fazendo isso eu sei o que é catálogo, o que é pasta com os arquivos. Então essa pasta aqui que tem ponto e traço, ela é uma pasta com os arquivos. E essa daqui que vai ser criada agora, quando eu clicar em criar, ela vai ser uma pasta só com o catálogo. Lembrando, o catálogo é necessário ele existir, porque o catálogo ele vai organizar para a gente exatamente como estão os arquivos, em que pé eu tô da edição, aonde que eu parei, aonde iniciei e tudo mais. Feito isso, criei o catálogo, ele reabre e olha aqui em cima o nome do catálogo aparecendo pra gente, tá? Colocar a tela cheia, quando eu aproximo o mouse ele mostra o catálogo que a gente tá, 251024, espaço editando, espaço YT, né, de YouTube. Criou o catálogo, agora a gente precisa importar as fotografias aqui para dentro. A gente vai em biblioteca, a gente vai agora em importar no canto inferior esquerdo. E aí eu vou fazer o seguinte, selecionar uma origem, outra origem, e aí eu venho na pasta documentos, imagens, raw, e aí eu só seleciono, não abro a pasta, porque se eu abrir, olha só, tem a pasta do catálogo aqui dentro. Dentro da pasta catálogo só tem isso, arquivos do Lightroom, alguns arquivos ocultos, arquivos de bancos de dados do Lightroom, tá? Eu não quero essa pasta, eu vou voltar, eu vou só selecionar a pasta que eu quero. Supondo que eu estou aqui numa pasta, como tem no meu HD externo, que tem centenas dessas pastas de catálogo, porque desde que eu comecei a trabalhar com fotografia eu guardo todos os meus arquivos RAW. Eu sei, é uma maluquice, mas eu gosto de ter todo o histórico fotográfico desde que eu comecei anexo, tá? Mais de 6 teras de arquivo, tá? Me desculpe aí. Cliquei aqui, eu vou clicar em escolher. Escolher, beleza. Eu escolhi os arquivos, eu vou agora carregá-los e o que eu faço? Eu coloco aqui em criar visualizações mínimas e seleciono essa box criar visualizações inteligentes. E a de baixo, caso não esteja selecionada, eu seleciono que é não importar possíveis duplicatas. Por quê? Às vezes você esqueceu de transferir mais alguns arquivos para o HD, né, para a memória do seu computador. E aí você transfere o restante que sobrou no cartão. Ou você está no meio do evento, fotografou, depois vai e faz backup durante o evento. Se eu transfiro o mesmo cartão, vai ter fotos repetidas que eu já transferi para esse catálogo. E quando ativo isso, ele vai ignorar as que já estão no catálogo e trazer só os arquivos novos, que isso é muito bom, tá? E criar visualizações inteligentes, ele faz uma prévia dos arquivos e eu edito essa prévia que é mais leve, é uma espécie de proxy para quem trabalha com vídeo. Então eu deixo sempre isso ativado e clico em importar. Importei os arquivos, ele vai mostrar essa barra aqui, ó. Ele já importou tudo, mas ele vai começar a mostrar que ele está criando as prévias inteligentes e quando elas terminarem, eu vou começar a editar o arquivo prévio. Porque editando o arquivo prévio, eu vou ter um computador mais potente, mais otimizado, porque ele não vai estar lidando com o arquivo real. Mas isso não me impede de já começar a editar. Então vou vir aqui em revelação e já começo a editar os arquivos. E o que eu faço para começar? Na verdade, em biblioteca, eu vou escolher a foto que melhor cabe aqui para o ensaio. Como aqui eu coloquei algumas fotos dos ensaios que eu fiz no dia, cada uma está num ambiente diferente, com tons de roupas diferentes, iluminações diferentes também. Então eu preciso fazer o seguinte, eu vou criar um preset para este aqui, um preset para este ensaio aqui e outro para este aqui. Cada preset vai ter a sua definição, tá? Então eu vou começar escolhendo uma foto que seja horizontal, que vai facilitar para a gente enxergar tudo. Porque estão todas com a mesma iluminação, vou começar a partir dessa. Clico em revelação. Tá? Essa é a imagem, posso colocar a tela cheia para vocês enxergarem, tirar. Deixa eu ver aqui, ó. Aquela tá um pouco tremida, essa aqui tá mais fixa, ó. Eu prefiro essa aqui, tá certíssima. Só apertar a tecla aí, mostra as configurações, né? Uma imagem de 6.000 por 4.000 e a lente utilizada, 85:4 em 1.4 e 1/200 de velocidade, tá? ISO 100, perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui estão os meus presets, tá? E aí o preset que eu vou utilizar, que tenho utilizado muito, né? É o Negative Feedback, tá bom? Esse aqui. Esse preset, eles têm diversas propriedades e eu sempre aplico eles trabalhando em cima depois. Esse Glory, ele é ótimo porque a ideia desse Negative Feedback é sempre trazer a vibe de fotografias analógicas, mas principalmente dos presets de simulação de filme da minha Fuji X-E2. Quando eu fotografo com ela, eu ativo simulações de filme dentro dela. Mas quando eu faço algo profissional contratado por um cliente, eu fotografo de Sony A7 III, que é essa belezinha aqui, ó.
do lado. E a 7.3 tem mais resoluções, tem mais resolução, arquivo maior, o sistema de foco é melhor. Então, profissionalmente, eu uso essa. E aí, só que eu gosto da vibe que essa câmerazinha da Fuji, ela tem. Então eu criei esse pacote de presets de simulação de filme, tá? Que vocês podem baixar pelo link do QR Code que está aparecendo aí na tela. Você pode escanear ele ou clicar no link da descrição, você vai ser redirecionado direto para a página de checkout e pode fazer o download aí dos presets. E junto vem um tutorial ensinando a aplicar nesse Lightroom e também no Lightroom de celular, para você que edita foto e fotografa com o telefone também. Eu confesso que eu já editei fotografia no iPad, em breve vou trazer um vídeo mostrando aqui para vocês, porque eu fiz o ensaio inteiro, e aí eu editei no iPad porque eu tava na rua, na correria, e o Lightroom do iPad é um pouquinho diferente, mas eu também consigo colocar meus presets aqui dentro, tá? Feito isso, vou escolher o preset que melhor cabe, tá? Esse Scandal é muito bom, Void, que é para ambientes que tá frio e ele aquece, e esse para ambientes quente ele esfria. Olha só, como a luz era muito quente, se eu usar esse preset ele vai esfriar a tonalidade da foto. Olha a diferença que ficou. Isso em situações que você não tem controle da luz e acabou fotografando em ambiente com luz tungstênio. Só que, como eu não quero essa vibe, eu quero exatamente a vibe de como eu fotografei, eu vou escolher outro, mas que mantém as características de fotografia analógica que eu gosto, tá? Glory é muito bom, gostei bastante. Scandal ficou muito legal, ficou bem contrastado. Eu vou no Scandal e vou controlar um pouquinho dos meus efeitos aqui do grão na imagem, tá? Feito isso, eu vou controlar agora a temperatura do jeito que eu quero, remover um pouco das sombras para não ficar tão forte, tá? E aí, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, vou dar a letra P nessa imagem. Por que a letra P, Cauê? Quando eu clicar aqui em filtros desativados e clicar em sinalizadas, olha só, aparece só onde eu apertei a letra P. Porque aí eu sinalizo aquela fotografia e mostro que, tipo, olha, essa fotografia aqui, ela tem uma escolha especial, tá? Vamos supor, selecionei essa também e aí por algum motivo me arrependi. Quando tiver em classificadas, né? Opa, quando tiver em selecionadas, na verdade, sinalizadas, na verdade, eu venho aqui e eu falo, putz, essa aqui eu não quero. Aperto a tecla U e remove das sinalizadas, tá? Então, de uma maneira bem rápida, vou voltar para filtros desativados, vou para a primeira foto. E aí eu vou escolher nas fotos, gostei, aperta a letra P. E vai aparecer essa mensagem embaixo, sinalizado como escolha. Ó, gostei, aperta a letra P. Sinalizar como escolha aparece embaixo da foto. E eu vou avançando, escolhendo as preferidas. Então depois que eu terminei o ensaio, foi isso que eu fiz. Eu fui selecionando as fotografias para o cliente, apertando a letra P para otimizar o processo. E eu sim costumo selecionar dessa maneira bem rápida mesmo os arquivos, tá? Essa aqui olhando para a luz, foi legal. Aqui, olhar com a câmera, olhou para longe, aqui. Isso. Vou dar mais uma selecionada nas fotos. Lógico que isso daqui é superficial para poder explicar para vocês, senão o vídeo fica enorme. Aí, perfeito. Vamos supor que eu já selecionei as fotos. Clico aqui em sinalizadas e aí vocês vão notar que dessas fotos aqui embaixo, uma em especial tá com um símbolozinho aqui embaixo, olha. Essa fotografia em especial, ela tem um símbolo do lado do ícone da imagem. Esse daqui, ó. Esse símbolo aqui significa que ela foi editada. Eu vou selecionar ela, tá? Eu vou dar um Command A ou Ctrl A no Windows, ela vai selecionar todas, mas prestem atenção que ela tá selecionada, mas ela tá mais selecionada que as demais. Ela tá um pouquinho mais clara a seleção, significa que meu mouse tá sobre ela, ó. Aqui, Command A, selecionei tudo, mas essa é a prioritária, e eu vou clicar em sincronizar para aplicar para todas. Ou eu faço Command Shift S e é o mesmo efeito. Confiro exatamente tudo que eu quero copiar, né, para as outras fotos e sincronizo. E aí vai copiar para todas, e são todas com a mesma edição, certo? Aí, para você não falar, Cauê, mas você só aplicou um preset, tudo lógico, eu utilizo presets para otimizar meu tempo. Mas eu vou fazer sem aplicar preset para vocês entenderem como que é o meu fluxo de pensamento no ensaio. Vamos supor agora que eu vou selecionar essas daqui, as fotografias da Carol. Vou selecionando, vou encontrar os arquivos que eu gostei, beleza? Vou tentar encontrar, ver se é alguma horizontal nesse ensaio, mais de corpo inteiro. Eu acho que essa daqui, e aí eu escolhi uma horizontal, para vocês verem melhor, e eu vou editar essa foto. Primeira coisa que eu faço. Olha só estourado lá no fundo. Por que que ele está estourado? Eu tinha um softbox na modelo aqui na frente,
né, para preencher ela, mas estava de dia, estava estourado, dia nublado, e eu vou dar uma reduzida nos realces aqui, ó. Tá vendo? Diminui um pouco o céu estourado, aparece um pouco lá fora, e aqui nas sombras eu removo as sombras para trazer mais informação da modelo. E os tons de branco eu costumo colocar eles negativos, porque o branco fica um tom mais off-white, que fica essa é a cara mais de foto analógica, tá? E os tons de preto eu dou uma leve removida. Ou eu adiciono se eu quiser mais contraste, tá? Nesse caso eu vou remover. Trabalho a temperatura de foto, eu gosto dela um pouco mais quente. E aqui em curva de tons, tá? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, essa cinzinha, e vou adicionar 3 pontos na curva de tons. O ponto do meio é a minha exposição, o ponto intermediário alto, ele é o meu ponto de altas luzes, e o ponto inferior intermediário, ele é o contraste da minha imagem. E o ponto mais alto são os tons de branco, e aqui os tons de preto. O tom de preto eu vou subir ele um pouco para o preto ficar mais fosco, olha só. O contraste eu vou dosando, deixar ele um pouco contrastado, levanto um pouco a exposição e as altas luzes, e eu vou diminuir os tons de branco para eles ficarem acinzentados. Olha o antes e depois, olha a diferença que tem nesses dois arquivos aqui. Olha que incrível. Com esse pequeno ajuste que eu fiz, já deu essa vibe de estética de foto, de fotografia analógica que eu gosto, tá? E para fechar com chave de ouro a característica, eu vou em efeitos, adiciono intensidade de grãos, tá? Adiciono um pouco de grão à imagem ficar um pouquinho suja. Não costumo usar a vinheta, mas se quiser pode também. E os detalhes, eu mantenho a intensidade em 40, eu subo um pouquinho e aumento o raio lá para 1,7 ou 2, alguma coisa. Eu vou sentindo a textura de cada imagem. Se quiser, pode adicionar até um pouquinho de textura aqui. E essa é a fotografia inicialmente. Faço o mesmo processo, vou selecionar mais algumas imagens. Vamos supor que eu selecionei, faço essas que eu gostei. Aí eu vou lá para sinalizadas. E aí eu vou chegar nessa que foi a que editei, vou segurar Shift e ir só até aqui, ó, que eu não quero copiar para as outras. E seguro Ctrl e seleciono essa que está faltando. Command Shift S, vou lá, sincronizar, apliquei para todas e tá aqui o resultado, tá? Apliquei o preset que eu criei, tá? Mesma coisa para outra seção, né, da modelo ali que está faltando, que é a Minusmari, vou lá, vou selecionar as fotografias dela, selecionei algumas, vou numa foto horizontal para escolher, vou lá, deixa eu ver, essa daqui eu gostei, deixa eu ver, teve uma que eu gostei bastante, que vai dar legal para ilustrar aqui pra gente. Eu acho que essa aqui tá legal, vamos lá. Eu venho em sinalizadas, eu vou lá, adiciono o meu preset, como eu faço, vou procurar um que melhor cabe para cá, e eu acho que esse daqui é perfeito para esse ambiente. Daqui que aquece um pouco o ambiente tá legal, Glory, deixa eu ver como ele tá. Deixa eu ver. Putz, esse Dread Knight tá muito bom, vou manter esse e vou tirar um pouco de grão, que eu acho que ele tá exageradaço, tá? Achei aqui, curva de tons, ó como ela tá mais trabalhada, essa curva. Deixar um pouco mais fosco. E aqui eu vou esquentar um pouco a imagem, aumentar aqui a exposição, diminuir realces. E desse caso, eu vou diminuir um pouquinho os tons de preto para ele ficar mais contrastado, tá? Sem saturação, subo ela um pouco, pouca coisa. Adiciono para as demais imagens, Command Shift S, apliquei e agora eu visualizo. Olha que perfeito. Tá aplicado o estilo que eu queria da imagem, apliquei o meu estilo, a minha pegada nesse ensaio fotográfico. E agora eu vou colocar para exportar. Cauê, como você exporta? Quais são as configurações que você utiliza, tá? Antes de eu falar desse ponto, eu quero relembrar, se você quiser ter acesso a esse pack de presets que está aqui, ou outros também, eu ainda não divulguei os demais, esses daqui eu uso há um bom tempo, mas eles também estão disponíveis, né? Você pode usar o link na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela. Se você olhar na descrição do vídeo, tem outros presets meus, tem e-book também, vocês conseguem ter acesso, mas num futuro próximo eu vou começar a abrir as vagas de novo para o meu curso de fotografia e vocês vão ter acesso em como dirigir um ensaio sensual, um ensaio no artístico. Essas coisas são ensaios mais delicados e difíceis de encontrar conteúdo aqui no YouTube, vai estar disponível. Por enquanto, esses presets são todos disponíveis no QR Code que está aparecendo na tela aqui ou nos links da descrição também, tá? Para exportar, vocês vão fazer o seguinte, botão direito do mouse, primeiro seleciona tudo, né, Command A, seleciona tudo,
tudo que? Tudo que for da aba sinalizados, tá? O que tá desativado aqui, o que não tiver, ó, não vai. Tá vendo que ele não selecionou? Por quê? Porque eu selecionei, eu não quero, eu não deleto foto, eu só não escolho. As que eu escolhi, apertei a letra P, vou em sinalizadas, botão direito do mouse, exportar. E aí que entra o pulo do gato. Aqui, ó, eu já tenho presets, ó, para Instagram em alta, eu já tenho presets para memória, alta definição, quando eu vou fazer impressão de arquivos. Só que eu vou ensinar vocês a criar um novo. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa aqui, local de exportação, tá? Se vocês quiserem, pode deixar tudo fechado aqui e a gente vai abrindo tudo depois que for relevante, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro aqui, local de exportação. Eu venho em pasta específica, tá? E a pasta vai ser essa daqui, ó, que eu até mostrei para vocês. Já abriu ali, ó, imagens, JPEG, escolher. Então tudo que eu exportar vai direto para a pasta JPEG, direto, tá? Foi para a pasta JPEG, colocar em subpasta. Qual que é a subpasta? Eu vou colocar o nome depois, tá? Mas aqui, tudo que eu exportar aqui vai direto para a pasta JPEG. Nomeação de arquivo, não vou precisar nisso. Vídeo, não tem vídeo aqui. Configuração de arquivos, vai ser em JPEG, sRGB, porque é o padrão mais comum na internet, como eu quero postar na internet, é o padrão que eu vou mandar e o que os clientes usam também, eles vão postar no Instagram, Facebook, sRGB, qualidade sempre em 100, eu não economizo qualidade, depende do trabalho, mas esse tipo de trabalho que quer nitidez, qualidade, né, qualidade sempre em 100, tá? Eu não economizo, não clico mais nada aqui. Content Credentials, a gente não vai utilizar dimensionamento de imagem, tá? Se eu quero reduzir um pouquinho de tamanho, eu coloco redimensionar altura e largura, deixo o não ampliar aqui desativado e coloco 2048 por 2048, tá? Esse é o normal que eu mando para o cliente, que ele consegue usar nas redes sociais, consegue imprimir também às vezes, mas não na qualidade real, que é 6.000 por 4.000, não precisa, tá? Resolução 240, por quê? Porque é o limite que um arquivo sRGB aceita, porque o sRGB é 8 bits, ele não é 10, então 240 tá show. Nitidez de saída, eu ativo, deixo para tela e deixo em alta, porque eu quero a melhor qualidade para uma tela possível dentro dessa resolução de 2048 pixels. Metadados, eis a questão. Eu recomendo você deixar somente direitos autorais, não precisa carregar todas as informações de que cliente usou, tudo mais. Se você achar necessário, pode deixar, mas como eu quero economizar espaço e é muito arquivo, vamos supor, se eu não me engano, dessa sessão, são 2 diárias que esse cliente me contratou, foram mais de 3.000 arquivos. Não precisa ser pesado, principalmente porque o cliente vai utilizar em um site, e sites precisam de arquivos leves, então essa aqui é a exportação. Marca d'água não vou utilizar nessa versão, e pós-processamento, depois que ele terminar de exportar, eu quero que ele mostre no Finder, ou no caso do Windows vai estar Explorer, eu quero que ele abra a pasta para eu ver se está tudo certo. Beleza? Beleza. Aí eu vou clicar em adicionar, que eu vou salvar esse preset, e eu vou criar um chamado YouTube. Vai, no caso pode ser o arquivo de vocês. Na pasta YouTube de presets vai ser o preset para Insta. Fechou? Criei. Então toda vez que eu quiser exportar, ó, alta definição é um, Instagram é outro. Quando vem YouTube que fala de hoje para Insta, vai ser esse. E aí ele exporta automático. E se eu quiser exportar mais de um formato de uma vez, eu assinalo as caixinhas e ele exporta, tá? Cliquei para Insta, beleza, tá salvo o preset. Aí toda vez que for exportar eu escolho o nome que vai. Qual que é o nome que eu vou escolher? O mesmo que tá aqui, tá bom? Coloquei o mesmo nome, coloco exportar, ele vai mostrar o progresso aqui em cima. São 33 arquivos, então vai ser super rápido, né? No computador que eu estou utilizando, ele é muito rápido, muito fácil de utilizar. Vai mostrando a exportação e olha só, ele já vai concluir esse material. Assim que concluir, como eu coloquei ali que é para mostrar no Finder, né? Ele vai mostrar a pasta para mim com os arquivos todos dentro também. Mostrou, beleza, estou tudo aqui, né? Vamos lá, ordenar por nome para ficar em ordem alfabética, tudo aqui, os arquivos, tudo certinho, do jeito que eu queria. Se eu quiser refinar na hora de exportar, antes de exportar, eu vou lá e vou arquivo por arquivo, dou uma conferida na exposição também. E o que eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Eu tenho em imagens 2 pastas, a RAW, que tem editando o YouTube aqui, e a pasta JPG, desculpa, que tem editando o YouTube também. Olha que certinho que ficou, as 2 pastas organizadas. Recomendo que vocês salvem todas as pastas nesse formato, porque conforme você vai evoluindo na carreira, vai tendo diversos ensaios, fica mais fácil de encontrar, tá bom? E aqui, ó, quando entra em RAW, além de ter o arquivo RAW, tem também a pasta com o catálogo. É isso. Obrigado pela audiência de vocês, espero ter sido claro nessa explicação,
que eu dei para vocês, como que eu faço para editar os ensaios, por isso que meus ensaios saem tão rápido. Lógico que é um pouquinho mais de esmero e tratamento do que isso rápido que eu fiz, porque senão o vídeo fica longuíssimo. Eu sei que vocês gostam desses vídeos que são tipo uma aula, mas nesse caso aqui ia atrapalhar se eu fizesse um vídeo tão longo para vocês. E é isso, eu espero trazer mais vídeos assim que ajudem também. E lembrando que quando abrir vagas no meu curso de fotografia, estão me pedindo desde julho desse ano, tá fechada, já tem os alunos que tem lá dentro, mas eu resolvi que eu vou abrir sim a vaga, eu vou fazer um compilado e vou colocar lá dentro os módulos também de ensaio fotográfico sensual para vocês, tá? Então a ideia é o curso ser um grande conglomerado de tudo ali sobre fotografia que eu entendo, que não é um curso que você vai ser o melhor fotógrafo do mundo, é um curso que eu vou ensinar como eu faço e como eu entrego tanta qualidade e tão rápido os trabalhos dos meus clientes, tá? E vai também ensaios na prática, já tem lá mais de 5 ensaios, vai entrar mais 10 agora também esse mês, e enfim, várias coisas acontecendo. Obrigado pela sua audiência, eu vou deixar na tela 2 vídeos muito interessantes que eu mostro como que eu direciono alguns ensaios femininos também, vocês podem acompanhar e pode ser bem legal para vocês. E vou convidar vocês para se inscreverem e curtir esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Tamo junto, um abraço nesse canal todo dia, 6 da manhã, hein? Sem falta. Falou!